Olá, queridos amigos, aqui é o Moacir Mendes. Mais uma vez estamos aqui para trazer para vocês a nossa mensagem musical. O título da música de hoje é Canção para o Irmão Ausente. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontrares na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontrares na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. Bem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Bem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol que invadirá o teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei a luz. Bem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em
tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, trabalhador do Centro Espírita Paulo e Estevão, em Salvador, Bahia, e estou aqui hoje para conversarmos um pouco sobre o 9º capítulo do livro No Mundo Maior, de André Luiz, a pedido da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, para os trabalhos doutrinários da Casa. E como é importante começar toda atividade espírita, façamos uma prece. Senhor Deus, agradecemos por mais essa oportunidade de comungar contigo e teus mensageiros deste momento de reflexão. Ajuda-nos a te ajudar, Senhor. Agradecemos a oportunidade, ao passo que lhe pedimos para tornar mais permeáveis nossas consciências e nossos corações à tua influência benfazeja em nossas vidas. Que o teu amor possa ser percebido por todos nós, visto que ele é incessante. Sê conosco agora e sempre, Senhor, que assim seja. Dando prosseguimento, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo Mediunidade, trazido à baila pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, do espírito André Luiz, que traz nesse livro uma belíssima obra a nos trazer mais reportagens a respeito do plano espiritual, como nós já sabemos que é do feitio de André Luiz. Este é o 5º livro da série de André Luiz, tá? Eles compõem também essa série, essa subsérie, se a gente pode falar desse jeito, que ele se propõe a descrever como é a vida no mundo espiritual. Porque ele também tem uma outra série de livros que ele fala de assuntos diversos. André Luiz, que é um espírito que nos traz muitas informações, ele teve, enquanto encarnado, a profissão de médico, e desencarnou na condição de suicida indireto, suicida involuntário, se a gente pode falar desse jeito, por conta de questões digestórias. É interessante porque existem inúmeras teorias a respeito de André Luiz, uma delas dizendo que ele fora Oswaldo Cruz, outra que é mais aceita, de que ele foi Carlos Chagas. É interessante que essa tese é muito aceita, em parte pelo fato de que um dos médiuns que recebeu dele livros, que foi Valdo Vieira, confirma essa hipótese de que André Luiz houvera sido Carlos Chagas na sua última encarnação. Ele traz, nesse livro, inúmeras reflexões sobre o psiquismo, sobre a vida psíquica. No Mundo Maior, é um livro de 1947, né? É o 5º livro de 16 obras de André Luiz. É um livro que trata bastante sobre comunicação mediúnica. É um livro que ele vai falar dessa comunicação entre encarnados e desencarnados. Ele se desdobra a descrever, por exemplo, a comunicação que há quando os encarnados estão em repouso. É um livro que vai destrinchar alguns temas com relação a problemas comportamentais, problemas mentais, transtornos, síndromes. Ele vai tentar explicar, justificar essas síndromes, esses transtornos, no olhar espiritual, no olhar reencarnacionista, no olhar mediúnico e também incluindo aí o conteúdo da obsessão espiritual. Ele vai também trazer sobre transtornos neurológicos e psiquiátricos, a exemplo da epilepsia, da síndrome de Down, da esquizofrenia, dos transtornos fóbicos, da monoideia, do monoideísmo, se a gente pode se referir desse modo, né? E ele vai falar também do socorro espiritual que é legado pelos espíritos às pessoas que estão passando por esse tipo de transtorno ou que estão prestes a vivenciar transtornos terríveis que podem levar, inclusive, ao suicídio. E eles
fazendo a intervenção, conseguem dissuadir, em alguns capítulos, situações assim. Demonstram também nesse livro assuntos com relação ao aborto, as consequências do aborto, desencarnação. Então, são vários temas, é um livro riquíssimo, um livro interessantíssimo, que vai versar muito sobre a questão da cerebração do perispírito, né? O formato cerebral do perispírito, a fisiologia do cérebro perispiritual, que é um pouco diferente do cérebro físico. E André Luiz vai vislumbrar todos esses temas com a linguagem simples, acolhedora, interessantíssima e extremamente atuais, porque é um livro que foi psicografado no ano de 1947 e, no entanto, guarda detalhes e assuntos que são extremamente atuais, extremamente pontuais, muito interessantes mesmo. Quando a gente vai analisar o capítulo, que é sobre mediunidade, a gente vai ver que ele, na verdade, vislumbra outros temas. E um dos temas que é mais detidamente analisado é o animismo, que a gente vai ver que já do que se trata. Eu me lembro bem quando a mediunidade começou a aflorar na minha vida e eu percebo como é interessante esse tipo de estudo. Porque quando a gente passa por uma situação como essa, o que é que as pessoas que não conhecem, não compreendem, ou até que têm ignorâncias e preconceitos com relação à doutrina espírita, o que é que essas pessoas vão dizer? Isso é coisa do tinhoso, isso é porque você tem a cabeça ruim, ou isso é porque você tem problemas familiares, isso é porque você tem algum tipo de dificuldade pessoal que justifique essa circunstância. Ou seja, existem inúmeras teorias, inúmeras formas de ver, inclusive formas bastante preconceituosas, que muitas vezes não vão trazer qualquer tipo de alento, qualquer tipo de amparo. Eu me lembro da frase de Meimei, que eu acho fabulosa e que serve como uma luva para essa circunstância. Bendita é a crença que luariza de esperança a noite escura da existência. A doutrina espírita é essa crença que fez isso na minha vida. E talvez justamente por essa circunstância, por esse modo como a doutrina me beneficiou, que eu sempre falo tão bem dela e sou muito grato a ela. E volta e meia nas minhas palestras eu tendo a fazer esse tipo de ufanismo, que é um ufanismo saudável, né? Importante para a gente pensar como isso faz bem, mas é preciso a gente ter cautela, tá? Com relação a esse tipo de tema, porque é muito importante, como diz Richard Simonetti, lembrarmos que existem dois tipos de tolos: os que acreditam em tudo e os que não acreditam em nada. Pois bem, então a gente precisa tomar muito cuidado e por isso é importante estudar. Por isso é crucial se debruçar sobre o assunto. E André Luiz, de forma primorosa, traz nesse capítulo em especial, se destacam inclusive nesse capítulo 3 personagens. São mais importantes neste capítulo. É o próprio André Luiz, o espírito Calderaro, que é um assistente do instrutor espiritual Eusébio, que vem trazer justamente informações que vão orientar André Luiz na sua jornada de aprendizado, com todas as experiências que o livro traz. Então, Calderaro, sem dúvida alguma, é um personagem importantíssimo, porque é ele que vai desenvolver esses conhecimentos e vai trazer essas elucidações para André Luiz. E, obviamente, que no livro isso atinge pessoalmente as circunstâncias, porque a gente aprende bastante com isso, sem dúvida alguma. Então, Calderaro, de forma muito dócil, muito amável, muito conscienciosa, vai orientando André Luiz entre os percalços, todos os meandros. E o capítulo começa com André Luiz cheio de inquietações por conta do caso Marcelo, que havia sido concluído no capítulo 8. E com essas reflexões,
Ele pergunta a Calderaro sobre a possibilidade de que as questões todas que nós temos com relação às circunstâncias psíquicas se referem a o condicionamento clássico, também chamado de condicionamento reflexo, estudado por Ivan Pavlov, que é citado no livro. Pois bem, quem foi Ivan Pavlov? Foi um médico fisiologista russo, que inclusive foi Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina do ano de 1904, mas que, na verdade, se notabilizou por outros estudos. Ele foi Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1904 por ter descoberto questões com relação ao aparelho digestório dos animais. Mas ele, na verdade, se notabilizou e é conhecido mundialmente pelos seus estudos efetuados na década de 20, que impactaram profundamente na psicologia, que são justamente os reflexos condicionados. O que é isso? Ele, fazendo um estudo sobre a digestão de cães, ele queria saber sobre a questão da salivação. Aí ele percebeu que toda vez que ia alimentar os cães salivavam com o som de uma campainha que era tocada antes de que o alimento fosse apresentado. Então, um estímulo neutro, que era a campainha, o som da campainha, passou a gerar um estímulo que era um comportamento reflexo, que era a salivação dos cães. Pois bem, então, como é que a gente consegue fazer isso de parear dois eventos dessa forma artificial, né? A gente às vezes coloca, por exemplo, uma música e aí se lembra de nossa avó, aí sente o cheiro do perfume dela, coisas desse tipo. A gente tem a capacidade de parear eventos, né? Tem pessoas que, por exemplo, aprendem a sentir medo de algumas circunstâncias. Os medos são aprendidos, né? Segundo alguns psicólogos que inclusive seguiram a linha de Pavlov, que são os behavioristas, só existem dois tipos de medos inatos. Aqueles medos que a gente já nasce com eles. Quais são esses medos? O medo de cair e o medo de barulho alto. Todos os outros medos, segundo esses behavioristas, em especial Watson, são aprendidos. Então, são aprendidos como? Através desse condicionamento clássico, dessa forma condicionada de se apresentar um estímulo e isso leva a um determinado comportamento. Um exemplo típico é o medo de barata, por exemplo, que é um animal asqueroso, mas que a criança pequena, quando vê, ela não tem asco, ela simplesmente tem curiosidade, vai atrás, às vezes pega na mão. Tem casos que são terríveis de crianças que põem na boca, é uma coisa realmente horrível de imaginar, mas que a gente sabe que existe e que comprova que o medo foi aprendido, não é uma coisa que vem com a gente. A gente tem curiosidade com relação a isso, e a curiosidade é indício de que há uma abertura para o aprendizado com relação ao tema. Então, com isso a gente vê que algumas coisas nas nossas vidas são aprendidas, são condicionadas. Está aí o condicionamento clássico. Existe também um condicionamento operante, que eu vou deixar para uma outra oportunidade explicar, que aí se remete a uma outra coisa, que é a questão do reforçamento. Eu não vou entrar nesse meandro. Mas esse condicionamento clássico aí poderia justificar inúmeros comportamentos, inúmeros fatos psicológicos. E aí é interessante que André Luiz se desdobra a tentar compreender o que estava acontecendo, no caso relatado no capítulo anterior, e Calderaro vai demonstrar a ele que é interessante, sim, o estudo a respeito disso, mas que isso não é suficiente para que a gente consiga compreender todo o fenômeno de comunicação, de intercâmbio mediúnico. Ele vai dizer que quando o ser humano
entra em sintonia, uma mente entra em sintonia com outra mente desencarnada, a gente tem possibilidades vastas, muito mais amplas do que um mero estímulo neutro se tornando estímulo condicionado naquela circunstância do condicionamento que eu citei agora há pouco. Então é importantíssimo perceber que Calderaro vai, de um jeito muito didático, explicitar para André Luiz que existem mais outras possibilidades de compreensão. E aí ele vai dizer que esse tipo de raciocínio poderia levar à interpretação de que o fenômeno mediúnico tem um conteúdo quase que exclusivamente vinculado ao animismo. Aí a gente chega num termo que é extremamente interessante e apropriado para a nossa reflexão. Toda vez que a gente está começando no estudo da mediunidade, muitas vezes a gente está fazendo lá no centro espírita parte de um grupo de estudo, está tentando, né, aprender um pouco a respeito de mediunidade, aprender um pouco mais sobre como é que a gente consegue verdadeiramente fazer o fenômeno ser cada vez mais puro, né? Ter menos influência do médium. Pronto, chegamos no ponto aí. Animismo é a influência do médium. É exatamente disso que se trata o animismo, né? A grande questão é que nós somos mentes, né? O espírito, ele é um psiquismo, então ele tem um desenvolvimento prévio. Nós não nascemos, eu não nasci Danilo, eu estou Danilo, eu sou espírito imortal. Como Danilo, eu tenho determinadas características, determinados desenvolvimentos, determinados trejeitos, né? Estilos, etc. e tal, gostos, aprendizados, cabedais intelectuais, propensões afetivas. Eu tenho todo um estilo meu próprio, Danilo, como personalidade de Danilo. Mas como espírito imortal, eu sou uma individualidade. Eu sou mais do que Danilo. Então eu trago já todo um cabedal das minhas vidas pretéritas, toda uma característica do que foi alçado anteriormente do meu passado. Então é importantíssimo deixar claro que, como personalidade, eu estou Danilo, mas como individualidade, eu sou espírito imortal. E aí eu uso esses termos, né? É interessante porque Hermínio Miranda, ele usa esses termos, né, de individualidade e personalidade, assim como Carlos Torres Pastorino também usa na sua série de livros Sabedoria do Evangelho, né, esses termos individualidade e personalidade. Que a gente precisa fazer essa diferenciação aí, né? Como personalidade, eu tenho apenas a limitação da minha vida atual, a mente que me cabe nesse momento evolutivo. Agora, como individualidade, eu tenho muito mais história, muito mais cabedal, tive várias vivências, já fui mulher, já fui homem, já fui coveiro, já fui médico, já fui enfermeira, já fui... A lista é enorme de possibilidades que eu tenho aí de ter sido político, ter sido cientista, ter sido filósofo, ter sido pintor, ter sido carpinteiro, o que for. Eu fiz várias coisas diferentes. Então, essas experiências todas eu trago de forma inconsciente. Como a gente vai encontrar em outro capítulo do livro No Mundo Maior, o próprio Calderaro vai dizer que nós trazemos nos porões da mente. Ele vai dizer que a mente humana se assemelha a um castelo, né? Que tem os porões lá embaixo, que é o inconsciente, a parte térrea, que é a consciência presente ao momento atual, e o andar superior, que seria justamente o superconsciente, que é inclusive uma terminologia bastante avançada para a época,
que depois vai ser utilizada por Roberto Assagioli, que é o psicólogo italiano, criador da psicossíntese. Interessantíssimo. A gente vê que André Luiz traz essa informação que depois vai ser corroborada, né, por Assagioli. Interessantíssimo ver como André Luiz estava à frente, né, em termos de construção conceitual da ciência psicológica. É muito importante a gente perceber que, com essa fala de Calderaro, a gente vai ver que dos porões do inconsciente podem aflorar conteúdos, podem aflorar coisas. Eu, como Danilo, não tenho conhecimento sobre diversas... astronomia, sei muito pouco ou quase nada. É ínfimo o meu saber sobre astronomia, tão ínfimo que eu não faço a menor ideia do quanto eu não sei. Eu sei muito pouco. Então, por conta disso, pode ser que antes eu tenha tido algum tipo de conhecimento, algum tipo de experiência vivencial com esse tema e essa informação se encontre nos porões da minha inconsciência. Então, pode ser que em um determinado momento esses conhecimentos aflorem. Pode ser por uma equimnésia, que são as lembranças espontâneas de vidas passadas, ou pode ser por um chamado fenômeno anímico, uma situação de um animismo, uma situação mediúnica, supostamente mediúnica, aquilo ali vem à tona, como foi o que aconteceu com Camille Flammarion, contemporâneo de Kardec, astrônomo, que inclusive deu a Kardec a alcunha de bom senso encarnado, quando fez um discurso no sepultamento de Kardec, ele que deu esse título, essa alcunha a Kardec, né, de bom senso encarnado. Camille Flammarion, certa feita, psicografou, se a gente pode falar dessa forma, uma obra chamada Urânia. Urânia, inclusive, é da mitologia grega, que representa justamente uma figura mitológica relacionada com a astronomia. Pois bem, supostamente Galileu Galilei, pelas mãos de Camille Flammarion, veio psicografar esse livro chamado Urânia, e a posteriori Camille Flammarion foi saber que na verdade não era uma psicografia. Ele próprio havia sido Galileu Galilei. E aí a psicografia na verdade foi a sua personalidade pretérita, como alguns autores da conscienciologia falam, né? A sua retropersonalidade intrusiva veio através da sua consciência, aflorou através da sua consciência, e ali ele pôde escrever ele próprio, só que sem saber que era ele. Então, o fenômeno anímico é quando o próprio espírito do encarnado se manifesta, né? Eu não gosto muito de falar espírito do encarnado, porque na verdade não é espírito do. A gente não tem espírito, a gente é espírito, né? A gente tem corpo, mas a gente não tem espírito. Mas os próprios espíritos às vezes usam essa terminologia, que é para deixar de forma mais didática, para a gente compreender realmente o que é que se passa. Então, Calderaro vai descrever que a questão do animismo, infelizmente, tem tolhido inúmeros médiuns no seu trabalho mediúnico. Por que que tem tolhido? Porque muitas pessoas passam a acreditar que, na verdade, não é um fenômeno mediúnico, é apenas anímico, como se anímico fosse algo inferior. E aí começam a deixar de usufruir da própria mediunidade por receio de serem julgados, né, como mistificadores inconscientes. Aí é bom lembrar também esse termo, né? Mistificador, vamos lá, tem esses 3 termos que são importantes. Animismo, que eu expliquei agora há pouco, né, que na verdade é quando o próprio espírito se manifesta, o passado espiritual, né, que vem de forma inconsciente se manifesta. No mediunismo é quando há realmente um fenômeno mediúnico,
né? E se é um fenômeno mediúnico, é preciso a gente lembrar, né, que existe o intercurso de um espírito, né? Há uma comunicação, mediunidade é isso, é comunicação. A palavra médium vem do latim e significa meio, meio de comunicação, meio de transporte. Então é preciso haver uma comunicação entre o plano espiritual e o plano físico para haver mediunidade, né? Todos nós temos a capacidade mediúnica, mas nem todos temos a sensibilidade para produzirmos efeitos mediúnicos, né? Fenômenos mediúnicos. É importante a gente deixar isso bem claro. Mas aí é que está. A mediunidade sempre existe aí a intervenção do plano espiritual para o plano físico. Então, quando há essa intervenção, é mediunidade. Isso é importante fazer essa diferença, né? É o mediunismo. Enquanto que a mistificação é um outro termo também importante, mas que traz uma outra perspectiva. Mistificação é uma mentira. Sempre é uma mentira. Mistificação é uma forma de enganar, fazendo o outro acreditar que existe um espírito ali tentando se comunicar quando não existe espírito nenhum, tá? Isso é importante, isso acontece muito, a gente precisa ter muito cuidado, muita cautela com relação a isso. Mas algumas pessoas acham que o animismo é uma mistificação inconsciente, que pode vir a ser, como o próprio Calderaro coloca na sua descrição, nesse capítulo de No Mundo Maior. E aí a gente vai ver justamente que quando a gente estuda a mediunidade, a gente vai lá, por exemplo, no livro dos médiuns, na questão 159, vamos ver que médium é todo aquele que sente a influência dos espíritos. Então, a gente tem essa possibilidade, né, de viver esse tipo de coisa. É uma faculdade orgânica, é bom lembrar, tá, que a mediunidade é uma faculdade orgânica, como a gente vê lá no Livro dos Espíritos, de forma muito clara, os espíritos orientam Kardec e a equipe de Kardec com relação a isso, né? E aí a gente muitas vezes não sabe diferenciar quando é que é animismo, quando é que é mediunismo e quando é que é mistificação. E o próprio Kardec fala que é importante observar, né, de forma muito clara, quanto mais observamos, melhor. Mas quando a gente é médium, como é que a gente consegue diferenciar? Mistificação já dá para saber, né? Logo de cara. Se eu estou fingindo algo, é óbvio que é mistificação. Então, mistificação sempre é uma mentira. Agora, como é que eu diferencio se é animismo ou mediunismo? Aí é interessante porque o próprio Kardec vai orientar que é necessário estudo e prática. Obviamente que levando em consideração o trabalho de amadurecimento moral que se exige nas pessoas. É preciso um amadurecimento no âmbito moral, no âmbito do cultivo do bem. A gente precisa verdadeiramente vivenciar isso. Que não seja uma palavra vã, uma palavra oca, vazia, sem sentido, sem significado. Então, obviamente que se a gente quer o concurso dos bons espíritos a nos auxiliar, a gente precisa estar criando sempre uma ambiência que vá ser suportiva para a presença desses bons espíritos. Então, óbvio que é necessário cultivar, é necessário um cultivo de si mesmo, né, nesse processo de construção do bem. E isso aí vai exigir estudo, prática e caridade, obviamente, né? Sempre focando no fato de que é necessário ter isso como sendo uma grande base. Aí, para ilustrar essa questão, André Luiz é levado por Calderaro para uma pequena reunião mediúnica, uma reunião íntima, né? Uma reunião em que as pessoas, são poucas pessoas que ali estão, é bom lembrar, né, que são apenas 11 pessoas nessa reunião mediúnica,
E aí, André Luiz não pode deixar de observar de que nessa reunião apenas 8 estão verdadeiramente sintonizados com o propósito da reunião. 2 pessoas ali estão chateadas porque perderam uma sessão de cinema que queriam ter ido. Olha para isso, né? Vai para a mediúnica pensando na sessão de cinema que deveria ter ido e não foi. E uma outra não está sintonizada porque está preocupada com afazeres domésticos de tal modo que não consegue sequer estar presente inteira ali na reunião, sintonizando com o que a reunião está propondo. Ela está ali na reunião, mas a mente está em outro lugar, está em casa, preocupada como é que ela vai fazer para reunir o horário para os afazeres domésticos, etc. e tal. Pois bem, dessas 8 pessoas que estão ali, elas recebem a influência benfazeja do processo mediúnico. Quando eles chegam nessa reunião, um médico, que havia sido médico quando estava encarnado, melhor colocando, recebe eles, né? E ele era um médico conhecido. É bom lembrar que não era um médico desconhecido, não, era um médico conhecido, que desencarnou pouco tempo antes de colocar em prática projetos pessoais de cuidado de enfermos. Ele queria ajudar enfermos e não teve tempo suficiente para fazer isso, desencarnou pouco antes. Então ele estava ali naquela reunião tentando convencer aquela equipe mediúnica a montar um trabalho de amparo a doentes. E aí, naquele momento que inicia a reunião, André Luiz descreve que é possível ver um raio saindo do espírito comunicante e tocando em cada uma das 8 pessoas. Em especial, uma médium chamada Eulália. E Eulália era uma senhora sem muita cultura, mas uma senhora com muito boa vontade, como é descrito por André Luiz. Só que ela não tinha o cabedal intelectual suficiente para ter palavras, para ter terminologia técnica, para comunicar uma mensagem do espírito daquele médico. Pois bem, o que é que acontece? Ainda assim, ela era a que melhor sintonizava, apesar de todas as dificuldades, porque ela também não tinha uma estrutura perispiritual suficiente para uma comunicação perfeita com o espírito. Mas ainda assim, dentre os presentes, ela era a única que teria a capacidade de fazer aquela comunicação. Pois bem, no momento que o espírito começa a comunicação, ele lançando esses raios nas pessoas ali, cada um se lembra de um assunto referente a enfermos. Uma pessoa se lembra de uma enfermeira que conheceu, que era uma pessoa boníssima. O outro se lembra que tem que visitar um enfermo conhecido assim que for possível. Uma outra pessoa lembra de um familiar que havia se hospitalizado e o outro se lembra de outra situação. Ou seja, todo mundo é tocado. E aí, inclusive, André Luiz coloca, né, que o fato se dá como uma livre associação freudiana. Como é que é a livre associação freudiana? É o que a gente vê na técnica da psicanálise, né? Que a gente deixa que a pessoa fale livremente, associando conceitos com aquele que ela começou a falar. Então ela vai falando o que vem na cabeça. Então, para André Luiz, o que estava acontecendo com aqueles médiums que ali estavam fazendo a sustentação do trabalho. Quando Eulália, então, tocada pela presença do espírito, pega a caneta e começa a escrever. E quando termina, aquele texto é lido, convidando aquelas pessoas a fazerem uma tarefa com relação a enfermos, abrirem uma instituição para albergar pessoas doentes. Pois bem, a leitura é feita ao final da reunião e, como é comum, né, as pessoas são solicitadas a darem seus pareceres com relação ao que elas acham do que foi lido.
E o curioso é que naquela reunião, infelizmente, as pessoas imputam àquela mensagem o animismo. Dizem que ela não estava, na verdade, sendo influenciada por um espírito desencarnado. Ela estava falando de si mesma, quando na verdade havia um espírito ali. Muito triste, o espírito percebe essa perspectiva, ouvindo aquelas pessoas falarem sobre o clima da Europa no começo do século XX, falando de Alexander Aksakov, falando de Charles Richer, de Janet, falando de grandes intelectuais da Europa, sendo que, na verdade, se tratava de um fato mediúnico autêntico. E aí, percebendo tudo aquilo, Calderaro vai explicando a André Luiz que, infelizmente, aquelas pessoas fogem para um pseudo-intelectualismo, buscando uma compreensão racionalizada sobre o que aconteceu, para fugirem às obrigações às quais elas são chamadas, né, da prática do bem, de verdadeiramente construir algo que seja significativo para a humanidade. E aí, com isso, ficam aprisionadas, aferradas a essa perspectiva de que aquilo que me chama à ação, na verdade, não pode ser autêntico, não pode ser verdadeiro. Então a gente se excusa, a gente se desculpa de nossa própria consciência, achando justificativas, né? Escamoteando a nossa própria consciência através dos mecanismos de defesa do ego, né? Que foram cunhados por Freud, né? E desenvolvidos por sua filha, Anna Freud, que tem uma obra incrível sobre esse assunto, né? A gente vai ver que hoje já se fala de 18 mecanismos de defesa do ego. A gente vai falar de racionalização, quando a gente acha nome bonito para colocar em coisa feia, né? A gente diz assim, não, eu sou uma pessoa econômica, quando na verdade é uma pessoa sovina, mão de vaca. Ah, não, eu sou uma pessoa desapegada, quando na verdade é um irresponsável, um gastão, né? Um perdulário. Aí diz que é desapegado, que é generoso. Aí acha nome bonito para ornamentar a situação. Ou a gente tem também a projeção. Não, fulana não gosta de mim, não vai com minha cara. Quando na verdade sou eu que não gosto de fulana, e aí eu prefiro imputar a ela essa responsabilidade, porque isso me tira a responsabilidade de fazer o caminho em busca da reconciliação ou da conciliação. Pois bem, a gente às vezes acha inúmeras justificativas para manter as coisas como estão. E esse caso descrito por André Luiz e elucidado por Calderaro vai ilustrar exatamente isso. Essa perspectiva de que às vezes a gente se aferra nessas circunstâncias. E aí Calderaro vai falar sobre o fenômeno do animismo, né? É interessante a gente ver que o jeito como André Luiz fala de animismo é um pouco diferente do que a gente vai ler na literatura espírita, né, da época de Kardec, porque Kardec jamais usou o termo animismo. É importante ilustrar isso, tá? Kardec não usa esse termo. O termo animismo é um termo posterior. Na verdade, posterior na doutrina espírita. É anterior se a gente for estudar, né, em outros contextos. Por exemplo, Alexander Aksakov, em seu livro Animismo e Espiritismo, vai falar, no ano de 1890, que o termo animismo foi usado pela primeira vez por um médico chamado Stoll, que era, na verdade, um termo que ele estava usando para justificar uma outra coisa aí, na verdade. Ele estava resgatando sábios antigos, sábios da Grécia Antiga, filósofos, e aí especialmente Aristóteles, quando dizia o quê? Que animismo para Aristóteles era o quê? Era quando a gente atribuía uma alma às coisas. Por exemplo, eu digo que essa caneta aqui tem
alguma coisa de especial que vai me dar sorte. Eu estou atribuindo a ela um fator que não é dela. Então isso, nessa perspectiva de Aristóteles, seria o animismo, que é resgatado por Stahl e que vai falar de que às vezes a gente faz isso, né? E aí ele vai dizer também, Stahl, que é uma corrente filosófica dentro da biologia que vai falar que as coisas vivas têm alma. Porque a palavra animismo vem de anima, que significa alma em latim. Então, a questão aí é que o uso da palavra animismo agora é bem diferente. Se a gente pegar um dicionário, a gente vai ver a palavra animismo se remete a essa crença de que as coisas têm alma, mas também se remete dentro da ciência antropológica. Na antropologia, animismos são as crenças religiosas que envolvem almas em geral. Aí, por exemplo, para um antropólogo, o espiritismo é um animismo. Aí eu estou falando do conceito antropológico da palavra, tá? Então, para o antropólogo, as crenças como o candomblé, como a umbanda, tudo isso é animismo. Para eles, se tem alma, se tem espírito envolvido, é animismo. Mas para a gente que é espírita, a gente percebe de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, o animismo, na visão espírita, é essa perspectiva de que o espírito fala através de si mesmo, né? É o espírito encarnado que se manifesta, né? A sua individualidade se manifesta através da sua personalidade. Só que para Aksakov, que no movimento espírita é o primeiro a utilizar esse termo, animismo não era isso, não. Animismo para Aksakov tem uma outra perspectiva, uma outra visão, tá? Para Aksakov, animismo seria o que Kardec chamou de faculdades anímicas, que são os fenômenos espirituais propiciados pelos encarnados. Por exemplo, a clarividência, a clareaudiência, a telepatia, tudo isso seriam faculdades anímicas, né? Não seria mediunidade, porque não existe o concurso de um espírito, né? Você, por exemplo, conseguir ver uma retrocognição, ver o passado, uma pré-cognição, ver o futuro, nada disso implica necessariamente que é um espírito ali fazendo parte desse processo. Então isso seria, para Aksakov, uma faculdade anímica. Para Kardec, que não usou o termo animismo hora nenhuma, aliás, ele usa o nome fenômenos não mediúnicos. Ele usa esse termo, né? Kardec usa esse termo, fenômenos não mediúnicos. E aí, dentre os fenômenos não mediúnicos, estão as faculdades anímicas, né? Da questão do sonambulismo, a dupla vista, e a lista aí é enorme de situações em que a pessoa tem, por exemplo, êxtase, a pessoa entra em êxtase. São situações que têm essa perspectiva. Aí a gente vai ver também outro termo que Aksakov traz, que é o personismo. Olha aí que interessante. Para Aksakov, isso que hoje a gente chama no movimento espírita de animismo, ele chama de personismo, quando é um fenômeno causado pelo próprio espírito do encarnado, né, por conta das suas reencarnações pretéritas, por conta do seu processo evolutivo. Então ele chama de personismo. Olha que interessante, né? É uma outra perspectiva, é completamente diferente. E é quem inaugura o termo animismo, né? E aí ele faz a diferença, ele não fala mediunismo, como a gente diria, né? Ele chama de espiritismo. E é bom lembrar, né, que essa visão dele de espiritismo é o que a gente chama de mediunismo. Para Aksakov, mediunismo seriam essas duas coisas. O animismo, que são as faculdades anímicas, junto com o espiritismo, que na verdade é quando há o mediunismo realmente, né, a comunicação mediúnica autêntica. É importante a gente perceber que na situação mediúnica existe um desenvolvimento. Divaldo Franco chega a dizer que quando a mediunidade aflora no fenômeno mediúnico, a gente vai ter mais ou menos, ele fala que é uma estimativa, tá? Mais ou menos 20% é fenômeno mediúnico autêntico e os outros 80% são questões de animismo.
Olha que interessante isso aí também, né? E aí, com o desenvolvimento, com o debruçar-se no assunto, com o estudo, prática e prática do bem, a pessoa vai chegar a, no máximo, aí fala de Divaldo Franco, a 95% de espírito, de mediunidade e 5% de animismo. Então, ainda aí existe animismo. É importante lembrar, né, que o espírito se utiliza dos conteúdos da mente do médium para falar a respeito. É importante ver isso também, a gente vai encontrar lá no livro dos médiuns, tá? A gente vai ver isso de forma muito clara. Quer ver onde? No livro dos médiuns, a gente vai perceber que no capítulo 29, deixa eu olhar aqui na minha anotação. No capítulo 29 do livro dos médiuns, não estou encontrando aqui onde está. Aqui, achei. No capítulo 19 do livro dos médiuns, a gente vai encontrar isso no item de número 225, quando os espíritos Erasto e Timóteo vão falar sobre o fato de que nós temos sempre o fenômeno anímico em todo o fenômeno mediúnico, né? Sempre o espírito se utiliza dos conteúdos mentais do médium. Então, sempre existe animismo no mediunismo. Olha que interessante, né? Sempre. Aí uma fala que assim, sempre eles falam assim, sempre a ideia é do espírito. Contudo, o material para a expressão é do médium, né? E aí a gente vai ver que não há médium totalmente passivo em nenhuma comunicação. E é o próprio Herculano Pires que fala que o médium é sempre ativo. Ele usa esse termo, né? Sempre ativo, sempre faz parte do processo. Então, como eu estava falando, quando a gente vai ver realmente o termo animismo ser usado dessa forma, a gente encontra isso lá em Ernesto Botzzano, no ano de 1931, no seu livro Espiritismo, Animismo ou Espiritismo, que a gente vai encontrar, e também Gabriel Delany, tá? São dois autores que falam a respeito disso de forma brilhante, de forma esplêndida, trazendo essa visão de que o animismo é conteúdo do próprio médium, usando esse termo animismo. É aí que a gente vai ver. Divaldo ele usa também uma metáfora que eu acho interessante. Ele diz assim, do vasos comunicantes, né? Imagine o vaso comunicante em formato de U. Imagine que aqui tem uma boca do vaso, aqui é outra boca do vaso. Aí você coloca a água aqui, a água vai passar por aqui e vai sair cá. Pois bem, quando passa inicialmente, passa bem suja a água, com os conteúdos que estavam aqui dentro, presos. Pois bem, com o passar do tempo, aquela sujeira vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, até que a água límpida entra por aqui e sai por aqui límpida, porque já não tem mais sujeira aqui no meio. Esse é o desenvolvimento mediúnico. Como diz Calderaro, nenhuma árvore nasce já dando fruto. Então é preciso dar tempo ao tempo e permitir que o desenvolvimento mediúnico aconteça. Não tem como exigir pureza em termos de mediunidade de forma instantânea, não é desse jeito. Esse pseudo-intelectualismo que quer rotular todo mundo, às vezes tolhe a pessoa e a pessoa pode ficar entristecida, como é o caso de Eulália. É descrito que ela fica tão triste com aquela circunstância que aconteceu, ela fica muito mal, mas aí no mesmo momento, Calderaro vai até ela e impõe as mãos e toca as mãos na fronte dela, aqui na região do lobo frontal. E nesse momento, André Luiz descreve que o lobo frontal dela se ilumina de uma forma tão incrível que começa a descer luz para o coração. E ela se sente reanimada, lembrando-se de que o trabalho não é pelas pessoas, é por uma causa maior. Ela se lembra de Jesus nesse momento que Calderaro está fazendo essa imposição de mãos nela. Ela se lembra de Jesus, de como foi mal compreendido
de como estava sozinho na sua tarefa. E nessa lembrança ela se reanima para prosseguir. Então, como é importante a gente romper com esses preconceitos e verdadeiramente abrir nossos corações para a possibilidade do aprendizado, do amadurecimento. E em termos de mediunidade é dessa forma também. A gente precisa, sem dúvida alguma, dar vazão ao processo para que o processo comece, para que a pessoa comece a desenvolver sua mediunidade. Não dá para exigir pureza logo de cara, não, a pessoa vai construir o seu aprimorar-se, construir o seu purificar-se. E aí vai dar de acordo com as suas possibilidades. Não dá para a gente querer exigir de forma imediata, né? A gente precisa romper com esse pseudo-intelectualismo, ir adiante, fazer diferente, mostrar amorosidade e abraçar as tarefas que nos são solicitadas, sair das justificativas, sair das 1001 racionalizações dos mecanismos de defesa para manter o status quo, deixa como tá para ver como é que fica. Precisamos sair disso e verdadeiramente abraçarmos essa causa que é superior a todos nós. Então é tudo convite para nosso crescimento, né? É preciso que a gente verdadeiramente abrace essa tarefa, né? Isso aí. E aí, para fechar minha fala, eu me lembro daquele momento que Jesus curou. Eu não posso dizer que Jesus curou a hemorroíça, não foi bem assim, não. A gente vai ver lá na Gênesis, no capítulo 15, nos itens 10 e 11, a explicação que Kardec dá para esse milagre, né, que foi em decorrência da presença de Jesus, quando uma mulher que estava com hemorragias já há muito tempo, ela busca Jesus, busca chegar perto dele, tocar na orla das suas vestes, e nesse momento que ela toca, ela é curada. Jesus sente um influxo saindo dele e indo em direção a ela. E aí ele fala, pare. Pedro olha, acha estranho aquilo tudo, né? E ele diz assim, alguém me tocou. Pedro acha até engraçado, no meio da multidão, ele super assediado por todo mundo, e aí Jesus diz, alguém me tocou. Ele olha e aí vê que foi a hemorroíça, né? E busca compreender o que aconteceu. E aí é interessante a gente perceber que não houve um concurso da vontade de Jesus, foi a vontade dela. Olha o fenômeno anímico aí. Foi ela própria que causou aquele milagre, né? Aquele fato admirável, que a palavra milagre vem daí, né? Algo miraculoso, ou seja, digno de ser olhado, digno de ser observado. Então, quando ela toca a orla das vestes de Jesus, ela própria, através da sua fé, gera esse influxo e busca para si a cura que ela necessitava. Um grande exemplo, né? Para a gente exercitar as nossas fés, exercitar essa fé que tantas vezes claudica, tantas vezes ainda é capenga, ainda tem tantas dificuldades de se manter de pé por conta dos percalços da vida, em especial nesse momento que a gente vive de isolamento social por conta do coronavírus. É importantíssimo a gente manter nossa fé, manter, justamente porque ela sim move montanhas, ela pode gerar influxos tamanhos, e a gente é que se beneficia com isso. Então, que as bênçãos do Mestre Jesus acolham esses propósitos que agora a gente abraça, de verdadeiramente tomarmos consciência do nosso desenvolvimento mediúnico, do nosso crescimento diante dessas circunstâncias todas que a gente é convidado na nossa prática da doutrina espírita, para a gente romper com os nossos preconceitos e verdadeiramente nos estimularmos na prática do bem, no fazer da caridade que a gente é solicitado. Então eu peço agora que a gente retome aquela postura inicial de oração, buscando a figura excelsa do Mestre Jesus, que nos inspira.
Obrigado, Senhor Jesus, por mais este momento de crescimento, de reflexão, de pacificação interior. Que o teu amor possa acolher essa vontade de fazermos diferente. Que as tuas bênçãos possam alcançar os nossos sonhos e nossos ideais. Que possamos ser nós outros a diferença que buscamos no mundo. Obrigado, Senhor, que o teu amor possa ser espalhado por nossas mãos, possa ser vislumbrado em nosso sorriso e possa habitar sempre os nossos corações e nossas mentes. Que assim seja. Gratidão pela atenção, pelo carinho, e vamos propagar a informação espírita, porque a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina espírita é sua divulgação. Grande abraço e até a próxima.